Ei, pessoal, estamos de volta para comentar agora as talassemias, né? Então, tem mais dois artigos que eu vou comentar. Lembrando sempre que tudo que eu comento, eu gosto de deixar o link do artigo original na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever e assinar para receber as notificações, tá? Tem um sininho em algum lugar aqui, e aí vocês podem assinar. E sempre que tiver dúvida, pode perguntar, não tem nenhum problema. Eu tento responder dentro das limitações legais que a gente vive aqui no país. Então, hoje eu vou comentar dois artigos que eu achei muito interessante, que saíram na semana passada no Blood. E aí eu vou só compartilhar a tela aqui. Um é esse daqui, né? Então, o nome do artigo, só para vocês verem, é Como eu manejo as complicações da beta-talassemia em adulto, tá? Então, a data do artigo é da sexta-feira passada. E... Eita, agora não está descendo. E ele traz uns esqueminhas bem interessantes, né? Então, quais são as complicações principais que o paciente vai desenvolver? Então, na criança, sempre lembrar de atraso de crescimento, de desenvolvimento e as deformidades do esqueleto, né? A anemia e a sobrecarga de ferro, ela vai acompanhar a vida toda do paciente. Ele começa a ter doenças cardíacas, hepáticas e endocrinológicas conforme vai ficando mais adulto, dificuldades para engravidar ou problemas de gravidez, né? Pode estar associado quando entra na adolescência. Na adolescência, ele salienta que os atrasos de desenvolvimento sexuais, e ele coloca aqui neoplasias, coisas que também podem acontecer em outros pacientes. Pode ter um estresse do sobrevivente, que ele chama assim, problemas no casamento e familiares, eventualmente passar a doença para os descendentes, né? E pode ter os problemas no trabalho financeiro. E aqui ele coloca qual a principal idade que vai acontecer cada uma dessas doenças. Então, sempre avaliar a sobrecarga de ferro, que é a principal vilã na qualidade de vida do adulto com beta-talassemia, porque ela vai, a sobrecarga desse monte de transfusão é que vai levando o paciente a ter complicações. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que acontece? O paciente com beta-talassemia, ele acaba transfundindo, então a gente coloca num programa de transfusão mesmo, para evitar de ter todas aquelas malformações relacionadas à infância. E aí, conforme ele vai ficando mais velho, né, vai sobrevivendo, a gente vai tendo as complicações dos tratamentos que a gente fez. Então, a gente tem o principal é a sobrecarga de ferro, mas aqui nesse artigo ele nem está descrito, mas eventualmente pode ter alguma complicação de transfusão, hepatites, principalmente. Atualmente é bem pouco provável que a gente vá causar essa complicação nos pacientes futuros, porque a gente tem o NAT, que tem uma janela imunológica muito pequena para as hepatites, né? Na avaliação da transfusão de sangue. Mas o paciente que está adulto hoje, então, que ele tenha lá uns 20 anos, ele pegou a época que não tinha as sorologias e não tinha os testes. Então, ele pode também ter as complicações infecciosas relacionadas à transfusão. É importante, no caso do paciente adulto com beta-talassemia, a gente avaliar todas essas complicações, né? E principalmente esse estigma de, eu tenho que ficar fazendo transfusão sempre, porque o paciente acaba mesmo convivendo com um status de anemia maior. E aí ele traz um outro artigo para lembrar nos pacientes com hemoglobinopatias, e aí tanto o paciente com beta-talassemia quanto o paciente com a anemia falciforme, que ele pode ter uma hipóxia. Então, o que é hipóxia? É a falta de oxigênio,
né, no corpo. E aí pode ter sintomas cerebrais, e normalmente está relacionado com doença cardiovascular e hipertensão pulmonar. E essas alterações a gente precisa avaliar sempre, lembrar que é um paciente que ele vive num estresse cardiológico importante, né, por conta do quadro de anemia crônica. E aí vale a pena a gente fazer as avaliações e eventualmente entrar com alguma terapia para hipertensão pulmonar. Lembrando que nos pacientes que têm anemia falciforme tem algumas restrições no tratamento da hipertensão pulmonar. Alguns medicamentos não podem ser utilizados. Uma coisa importante no paciente com anemia falciforme é avaliar se não está em crise aguda, porque eventualmente o paciente pode ter uma piora aguda devido a uma crise álgica, e essa falta de ar, essa hipoxemia ser relacionada com a crise aguda. Nesse artigo que eu vou deixar aqui para vocês, ele coloca o esquema direitinho de como você vai excluindo as coisas, né? Porque às vezes o diagnóstico é mesmo de exclusão. É sempre bom lembrar que você não tem só a doença hematológica, né? Então, o paciente ele pode sim ter outras doenças. Então, ele pode ter outras complicações relacionadas a outras patologias que ele tem. Ele pode infartar mesmo, ele pode ter problemas relacionados a problemas de colesterol, outras patologias. Ele pode apresentar isso uma faixa etária mais jovem do que costuma apresentar, então pode infartar mais jovem do que, sei lá, com 40, 50 anos? Pode. Então é importante você estar atento no paciente, né? E você que é paciente, né, que a maioria que assiste esse vídeo é paciente, para não ter, para lembrar que não, às vezes o que você está sentindo não é relacionado com a sua doença, pode ser uma coisa diferente. Então, eventualmente, vale a pena expor isso, né, para o médico que está te atendendo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem perguntar. Eu adoro responder perguntas, tá? Um beijo, até a próxima semana.